Bom, gente, começando pelo Eduardo, tá? Ele voltou dos Estados Unidos no dia 26 de fevereiro, o PT pediu a apreensão do passaporte na justiça e ele viajou de novo no dia 28 para passar o carnaval nos Estados Unidos, onde permaneceu até agora. No vídeo que ele publicou ontem, ele joga muito com esse pedido de apreensão do passaporte, diz que foi Deus que fez ele viajar de novo logo em seguida, mas o STF negou esse pedido ontem, tá? O Alexandre de Moraes concordou com a PGR que não havia motivo para isso. Mas ele fez aí o próprio carnaval, mudou o assunto das redes, né, do flop da manifestação de domingo para a retirada estratégica dele para os Estados Unidos. Como é que você está vendo isso, hein, Marilis? Acho que você já fez um bom resumo aí, porque uma das principais reviravoltas que a gente viu no dia de ontem foi as pessoas pararem de falar sobre o que aconteceu no domingo, o que não aconteceu domingo em Copacabana, porque se esperava uma grande manifestação de apoio ao Bolsonaro. Bolsonaro principalmente contava com isso. Sei que vocês já falaram sobre esse flop que aconteceu aí no domingo e num cálculo realmente muito errado, porque o Pedro falou também no ponto de partida, tenho visto outros analistas falarem, essas manifestações elas têm se esvaziado. Eu não acredito que elas estejam vazias porque ele perdeu apoio. Eu acho que de fato as pessoas estão um pouco cansadas de ir para a rua, eu acho que tem uma ressaca de carnaval, querendo ou não, era um domingo, mas tem também o fato de que muitas pessoas acho que já entenderam que a coisa ficou feia para o Bolsonaro, que ele provavelmente vai ser processado, vai virar réu, desculpa, e possivelmente vai ser preso. Então, assim, tem muita gente já fazendo um cálculo para 2026 em relação a isso. Não vai gastar seu domingo, que pode estar com a família, no churrasco, na areia da praia e não no calçadão, para ir lá se manifestar a favor dele. Eu acho que essas pessoas, a gente pelas pesquisas vê que o Bolsonaro ainda tem 1/3 do apoio dos eleitores, é um apoio bastante importante, é um apoio que, inclusive, a pessoa que levar o seu legado, né, ficar com o seu legado, vai precisar. É um apoio que essa pessoa vai ter, mas é um apoio importante ainda. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro conseguiu mudar totalmente aquele discurso, que é um discurso bobo da esquerda, de dizer que o Bolsonaro está abandonado, que é um morto político. Isso não é verdade, sabe? É querer tapar o sol com a peneira, achar que ele não tem mais relevância no cenário político. Ele vai continuar tendo relevância e talvez, assim, até mais, porque se condenado, e provavelmente vai ser condenado, vai virar um ídolo, um mártir da causa da direita, reforçando esse discurso que o próprio filho dele está fazendo agora, de que o Brasil vive um regime de exceção, de que os políticos da direita são perseguidos e tal. Sobre a decisão dele de já ter viajado e de dizer que... De ficar posando como exilado político, que é isso que ele vai querer fazer, não sei se você... Acho que a maioria das pessoas devem ter percebido o timing disso. Ele certamente já sabia, porque assim, foi questão de minutos, horas ali, dessas comunicações virem à tona. Ele provavelmente já sabia que o Moraes ia arquivar esse pedido do PT de retenção do passaporte dele, mas usou esse episódio para justificar a sua permanência nos Estados Unidos. Então, assim, quem não está muito ligado nas notícias, quem não está muito ligado no timing que as coisas acontecem, talvez compre esse discurso dele de que ele, na verdade, deu um passo à frente da decisão do Moraes para evitar que ele pudesse ficar preso no Brasil sem o passaporte, sem poder viajar para onde ele quiser. É uma bobagem, não tem nenhuma acusação pesando sobre ele, nem sobre a questão das joias, ele não tem nada a ver com a questão do cartão de vacinação do Bolsonaro, não pesa sobre ele, apesar de que eu acho muito estranho, não pesa sobre ele nenhuma acusação ainda de envolvimento no
na tentativa de golpe de Estado, que a gente, né, viu essas 37 pessoas indiciadas. Então, assim, não tinha motivo nenhum, nem para o PT entrar com esse pedido, que eu já acho, de fato, um erro, porque isso, na verdade, só serve para aumentar essa polarização, aumentar essa discussão, só serve, na verdade, para dar munição para esse tipo de discurso. Para dar munição para esse tipo de discurso. Olha, somos perseguidos. Então, eu acho que foi um ato completamente errado do PT de ter feito esse pedido, e porque não havia porquê. O Eduardo Bolsonaro, 03, não está implicado em nenhuma dessas denúncias, e não tinha porquê. O Moraes fez corretamente de ter arquivado esse pedido do PT, mas a história está aí, cai quem quer. Vamos para São Paulo, porque a gente já tem lá a nossa bancada pronta para também palpitar sobre esse assunto, para falar sobre isso. Flávia Tavares e Débora Bizarria estão por lá. Meninas, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Marilis. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Débora. Bem-vinda. Boa tarde. Que bom te ter aqui conosco, como toda semana. É sempre um prazer te receber. Eu queria fazer aqui uma fala inicial também. Inicial não, né? Seguindo aqui nossa querida Marilis, sobre o Eduardo Bolsonaro. Porque eu acho que tem alguns pontos muito curiosos assim no vídeo, tanto no vídeo quanto na sequência de atitudes do Eduardo, né? Primeiro que no vídeo em que ele, então, conta que decidiu ficar nos Estados Unidos, ele preenche uma espécie de bingo olavista e bolsonarista, com alguns pontos que ele vai colocando ali. Então, claro que ele fala muito de Deus, ele fala muito do sacrifício que ele vai ter de fazer, de ficar longe do seu país, da sua família e tal. E veja, é realmente um sacrifício, tá? Todo mundo que sabe que uma pessoa que foi exilada, que precisou ficar longe da sua pátria e do seu país, sabe que é sacrificado. A questão, é claro, que ele não está exilado, né? Então, ele está se apresentando como um exilado, mas ele não é um exilado de fato, não é mesmo? Aí ele fala dos reféns de 8 de janeiro, da anistia, claro, do regime de exceção, da Gestapo de Alexandre de Moraes, que também é um psicopata. Estou fazendo bingo aqui, tá? A hora que fala bingo, você acabou. Aí ele fala do golpe de Estado da Disneylândia, que é um dos argumentos para dizer que não teve tentativa de golpe, é que o Bolsonaro estava lá na Disneylândia, né? Sim. E menciona a vaza-jato do Glenn Greenwald sobre os assessores do Alexandre de Moraes, então, daquela coisa de querer pegar o Eduardo de qualquer jeito e tal. Não sei se vocês se lembram dessas mensagens. Sai na Folha, não é isso? E aí fala também do abuso de autoridade. Aí ele volta a falar do pai, como se o pai tivesse morto. Então, assim, o nosso eterno presidente e tal. Mas aí ele fala que, na verdade, o que está por trás dessa campanha para prender o Bolsonaro é um desejo de assassinar Jair Bolsonaro ou mantê-lo preso para todo sempre. Então, é um discurso hiperbólico, com altos índices de mania de perseguição, e olavista, em sua essência. Sim. Ele menciona Olavo de Carvalho e menciona o seu grande par olavista na esfera bolsonarista, que é o Felipe Martins, que os dois foram alunos de Olavo. Eu acho que o Eduardo não chegou a concluir o curso, mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando. O fato é que ele era próximo de Olavo, independentemente de ter feito o curso ou não. E o que do círculo do bolsonarismo é um dos que mais incorporaram o olavismo como norte político. Não à toa, de fato, Eduardo Bolsonaro tem muito trânsito com o trumpismo pela via
ideológica e não só pragmática, por assim dizer. Então, pela via mais Bannon do que Musk. Sim. Embora, enfim, todos... Pacote tá meio junto. O pacote vem um pouco junto. O Bannon e o Musk estão em guerra, mas estão do mesmo lado numa guerra interna, né? Isso tudo posto, eu acho que a ação do Eduardo de permanecer nos Estados Unidos, ela tem muito mais de visão de futuro do que de fuga. Eu acho que é uma construção de uma candidatura ou de uma liderança. E de uma narrativa coesa. Por que eu falo isso? Durante a manifestação de domingo, fizeram pesquisa para entender qual era o perfil, né? O que as pessoas acreditavam. As pessoas estavam ali, né? Obviamente, defensores de Bolsonaro, pela anistia e tudo mais. E o maior inimigo que aquelas pessoas elegeram não era a esquerda, o woke, era o STF. Isso. Então, se você tem, vamos dizer, o núcleo mais fiel do seu eleitorado, vê como o maior inimigo, a coisa a ser mais combatida é o STF, e tem toda essa conversa bizarra de estado de exceção. Então, naturalmente, faz sentido da lógica interna, né, óbvio, né? Não que seja verdade, mas dentro dessa lógica interna do que as pessoas acreditam, então, ok, então o cara vai ser exilado mesmo e tá fora do país porque pode ser preso a qualquer momento, enfim. É interessante pensar isso porque, embora, claro, existem, já vi vários programas em que a gente conversa sobre os problemas dos ministros do STF, que são muito politizados, estão o tempo todo dando pitaco na política, enfim, inquéritos que não terminam mais. Disso para um estado de exceção, que era o que o Bolsonaro, aparentemente, tudo indica que era o que o Bolsonaro queria e parte do grupo político dele queria no Brasil. Então, me parece que essa permanência dele nos Estados Unidos é muito mais para fortalecer toda essa crença desse grupo sólido que a gente viu que está, talvez, ou não necessariamente encolhendo, mas está diminuindo a seu espírito aguerrido, né? No mínimo. E tem uma coisa nisso que você falou que é interessante. Ele não fala, por exemplo, do Lula. No bingo olavista, claro. Ele fala do PT por causa dessa ação que a Marilis comentou, mas ele fala basicamente do Supremo, porque afinal essa ação foi junto ao Supremo, né? E fala muito da psicopatia Por que ele iria criticar o Lula? Sabe, assim, dado que o governo tá com a popularidade em baixa, é meio que chutar cachorro morto, no certo sentido. Se você quer se fazer de vítima, você vai dizer que seu grande inimigo é um cara que a popularidade tá em queda? Faz muito mais sentido, e por isso que eu, assim, com todos os problemas, me parece que tem uma lógica interna que ele tá querendo construir para uma narrativa, para uma possível candidatura ou para ser o grande herdeiro do legado político na eventualidade do pai dele ser preso. Agora, me parece muito que seja essa estratégia. Agora, tem uma coisa... E ele fala também no bingo lá do Maduro, né? Claro. Porque tem que fazer esse paralelo de Brasil com Venezuela sempre e tudo mais. Mas tem uma coisa... só antes de avançar para a estratégia do Eduardo, tem uma coisa, Marilis, nesse processo dos petistas, do PT, na verdade, nesse pedido, né, para a PGR, não foi um processo, né? Foi uma representação. Eu acho que o erro estratégico que você aponta, eu concordo com você, que ajuda a vitimizar e tal. Mas o que eles pedem à investigação é se o Eduardo Bolsonaro está conspirando, né? Então, é uma coisa assim, ele não sai mais dos Estados Unidos, ele está o tempo inteiro lá falando com os deputados trumpistas, com autoridades do governo americano, incitando projetos de lei e ações diplomáticas americanas contra autoridades brasileiras. E isso, então, segundo essa representação do PT, pode se configurar como uma conspiração contra a soberania nacional. O que... Tirando o ambiente político, assim, na letra da coisa, eu acho até que se investigar é possível que pare em pé, porque, de fato, é um deputado, é um parlamentar brasileiro que até ontem praticamente já tinha abdicado do seu mandato para conspirar lá fora contra um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Eu digo até ontem, porque aí ontem, de fato, ele abdicou, né, ao mandato. Ele anunciou e fala que vai, com todas né? as letras Ele que está anunciou lá nos que vai, Estados ele Unidos. não abdicou ainda. Ainda não oficialmente. Pediu licença, né? Ele não abdicou de nada ainda. Isso, ele pediu licença, mas a licença parece que ele, pelo que eu entendi, ele estava anunciando que estava pedindo a licença, né? Ele não estava renunciando ao mandato. Mas o fato é que, assim, ele diz com todas as letras: eu estou ficando nos Estados Unidos para não ser preso e para seguir buscando punições ao Alexandre de Moraes e não volto ao Brasil enquanto Alexandre de Moraes não estiver punido. É um discurso que atende tanto à narrativa de como sou perseguido, preciso da ajuda internacional para punir o meu algoz, quanto a narrativa de, opa, esse cara está conspirando contra uma autoridade brasileira, né? E aí eu acho que o PT fez esse cálculo. Esses deputados do PT que entraram com essa representação acharam que podiam, então, escancarar esse gesto conspiracionista do Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes e o Gonê esvaziaram isso rapidamente. O Gonê falou, não é. O Alexandre, em seguida, falou, não é mesmo, pronto, acabou. E agora ele ficou lá sem a justificativa legal para estar lá, né? Não tem ninguém com processo perseguindo ele de fato, né? Agora, o que eu gostaria de lembrar é que ele estava até a semana passada encaminhadinho para assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, certo? Aí começaram a pipocar as notícias de que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falou assim, então, Edu, não vai estar dando para estar sendo, amigo, porque eu tô com medo de ser preso e preciso distensionar a relação com o STF, então eu não posso botar você lá todo pimpão na Comissão das Relações Exteriores. E ele ficou frustrado, então ele decidiu ir fazer a relação exterior direto no exterior. Dele mesmo. Entendeu? Ficou lá fazendo a relação exterior sem intermediários. Eu acho que tem um pouco disso também, além dele se preparar como expoente e mártir, estando lá fora e sendo o principal interlocutor do trumpismo. Flávia, eu acho, foi bom você ter trazido isso, mas assim, só a gente voltar um pouquinho na história ali, o Eduardo Bolsonaro é um deslumbrado com os Estados Unidos. Quando o pai assumiu a presidência, ele queria ser embaixador nos Estados Unidos e assim, foi lá esticando a corda o quanto ele pôde para que isso de fato acontecesse. Ele ainda, antes da campanha em 2018, ele já estava desfilando durante a campanha de 2016 do Trump com o boné Make America Great Again, o MAGA, né? Ele já estava desfilando com esse boné no próprio nos Estados Unidos, estava lá tentando estreitar relações com o genro do Trump em uma das convenções que teve lá. Então, assim, ele tem um deslumbre muito grande. Então, assim, para ele ter feito esse movimento, vou ser muito sincera, eu acho que ele não está fazendo sacrifício nenhum, ao contrário do que dessa mensagem que ele quer passar. Você bem disse isso, que pessoas que são exiladas tem que fazer um sacrifício, né? Não podem mais voltar ao seu país, perdem contato com parentes, com a própria possibilidade de viver onde querem. Eu acho que ele está adorando ele lá brincar com o Pateta, sabe? O Pateta Mor, que é o Trump. Está feliz da vida, ele conseguiu o que ele queria, ainda com esse discurso que ele está lutando contra as forças repressoras no Brasil, que a gente vive esse regime de exceção. E uma parte do bolsonarismo, óbvio que compra esse discurso dele. E eu concordo com você. Eu não acho que ele está indo lá para ficar para sempre, não. Ele está indo para, de repente, construir um caminho para 2026, para ser esse nome do Bolsonaro, que até então, ele, Flávio, aparece muito pouco ali como herdeiros não só do pai, mas do bolsonarismo, né? O bolsonarismo é um movimento político que está aí
tem muita gente que quer dizer que não pode chamar de movimento político. Eu vejo como um movimento político que está estabelecido no país, com ou sem Bolsonaro. É esse movimento que vai continuar, inclusive levando esse nome. Não estou vendo ninguém trocar o nome desse bolsonarismo por uma outra coisa, né? Não vai chamar tarcisismo, não vai chamar caiadismo, não vai chamar... Eles precisam desses 30% aí que... Eles precisam... Essa parte da direita precisa desse carimbo que se chama bolsonarismo. Então, eu concordo com você, acho que o Eduardo está lá tentando pavimentar esse caminho dele para 2026 e, quem sabe, essa pose de mártir, né, dessa pessoa que está fazendo um grande sacrifício em nome da nação, que está lutando contra os judiciários poderosos, está lutando contra essa ditadura que eles dizem que existe no momento, para se colocar como uma das peças dentro desse jogo, porque o nome dele aparece muito pouco nas pesquisas de intenção de voto. Aparece o Tarcísio, é o mais bem colocado, o Caiado também aparece, o próprio Zema, depois que o Pablo Marçal perdeu os direitos. É uma carta fora do baralho, mas que seria um nome também que a gente ia ter que prestar atenção, mas o Eduardo conseguiu se colocar no jogo de novo. A Jéssica Albuquerque escreve aqui pra gente, diz: o Dudu vai dar o golpe no próprio pai em 2026, que é meio que isso, né? O pai fica inelegível, ele viajou para os Estados Unidos, volta depois com essa posição de vítima, que, aliás, no discurso dele, para se vitimizar, tem uma série de desrespeitos aí que me impressiona. Como isso não foi exaltado ainda, assim, porque quando ele diz que o Brasil tem uma Gestapo, ele desrespeita completamente todas as vítimas do Holocausto e os descendentes, assim, de uma maneira assustadora. Mas são vários desrespeitos, né? E em relação a ele se sentir exilado, tem um vídeo depois, na timeline dele, depois desse vídeo em que ele anuncia que ele vai se afastar, em que ele chora porque perguntam para ele: mas você conversou sobre isso com seu pai? E ele começa a chorar: meu pai queria ficar perto dos filhos dele e tal, como se realmente ele precisasse sair do país a toque de caixa, assim, como se ele estivesse fugindo de uma perseguição, né? E é de uma... Enfim. Não, tratar só para terminar aqui, Flávia, tratar todos esses episódios históricos que são muito dramáticos e que fizeram milhares de vítimas. A gente está falando milhões, né, no caso do Holocausto, milhares no caso de asilo político, de ditadura, de perseguição. Ele trata desses assuntos da forma mais rasa possível. Agora, só antes de entregar para a Flávia, o Eduardo se viabilizando como esse nome do bolsonarismo é a garantia maior que o Bolsonaro teria de conseguir uma anistia caso, por exemplo, o Eduardo se elegesse. A gente sabe que o presidente tem esse poder e nada garante, ainda que essas pessoas façam algum aceno, que o Tarcísio daria essa anistia para esses presos, no caso do Bolsonaro, desses 25 militares que estão indiciados e que podem virar réus, seria a porta de saída, por exemplo, de uma eventual prisão no começo de 2027. Total. E o que eu ia dizer só é que prova de que o Eduardo realmente não precisava ficar e que foi uma escolha estratégica e não fruto de um desespero de fugir de uma perseguição e tudo mais, é o fato de que, de acordo com uma reportagem da Bela Megali no Globo, o Eduardo soube, antes de fazer o vídeo, que o Gonê se manifestaria contra a apreensão do seu passaporte então, pedida pelo falei, PT. Flávia. E o próprio Sóstenes Cavalcante... Não, foi exatamente o que eu falei. A questão do timing da decisão dele de gravar é porque ele já sabia que ele não ia ter o passaporte apreendido.
Exatamente. Então, e confirmando isso que você tinha dito, tem essa reportagem da Bela falando que ele já tinha recebido esse recado, que o próprio Sóstenes Cavalcanti já tinha desmobilizado uma reunião do PL com o Gonê em favor do Eduardo. Ou seja, a cama estava armada para ele voltar, para ele vir fazer política aqui. Agora, isso que você mencionou do desejo dele, né, dessa coisa paga-pau mesmo de americano que o Bolsonaro, o Eduardo tem, eu sou paga-pau de britânico, tá? Eu uso esse termo porque eu adoro a Inglaterra. Eu morei lá, então eu sempre falo, eu sou mal paga-pau de inglês. O Eduardo, ele é paga-pau de americano, mas não é só ele, né? Tem uma coisa de... a direita brasileira, tanto a bolsonarista raiz, quanto uma parte um pouco maior, mais estendida, não vou generalizar que é toda a direita. Não, mas existe sim uma afinidade e muito por causa das coisas que estão saindo, que o Trump está desfazendo, que é a questão da liberdade econômica, a questão do empreendedorismo, de ser desburocratizado, de ser fácil empreender nos Estados Unidos, a coisa do sonho americano. A direita tradicional, vamos chamar assim, né? A direita tradicional, no geral, tem essa afinidade com os americanos, também com um pós-guerra, assim, né? Pós-Guerra Fria. Não tem o ranço anti-imperialista. Não, pelo contrário, gosta, né? Gosta, viaja para os Estados Unidos quando tem dinheiro para fazer isso. Tem uma afinidade, sim, que eu acho natural, dada a visão ideológica mais pró-mercado, no sentido um pouco mais amplo. Mas agora, tá rodando com o Trump com esse monte de tarifa, eu quero ver como é que vai ser isso. Então, mas porque você é uma pessoa que liga o Lé com o Cré, e não é todo mundo que faz isso, minha querida Débora. Então, tem muita gente que ainda olha para os Estados Unidos, e especialmente para o Trump, com uma profunda admiração e entende que, se por menor que seja, mas essa entrada que o Eduardo... E ela não é tão pequena mesmo, né? Essa entrada que o Eduardo tem com o trumpismo, esse trânsito que o Eduardo tem com o trumpismo, é um tremendo ativo político. Então, eu acho que ele está fazendo uma aposta nesse trânsito com o trumpismo, uma aposta eleitoral, que pode realmente render frutos a ele. Ele já foi o deputado mais votado do Brasil, sendo um carioca eleito por São Paulo. Assim como Tarcísio, né? Também. Mas, enfim, ele já tem uma expressão no bolsonarismo que não é desprezível, mas que não até aqui parece que não o habilitava a alçar voos maiores. Ao se aproximar do trumpismo, ao ser o interlocutor brasileiro com o trumpismo, tem uma parcela maior da direita brasileira que eu acho que passa a enxergá-lo como alternativa por esse viés, por ser alguém que conversa com esse homem poderoso, com essa coisa do CEPAC, que é caricata para muitos de nós. Ela tem uma ressonância, sabe? E ele é o cara do CEPAC, ele é o cara que traduz o olavismo para a política no Brasil. Saber se os políticos da direita, que são próximos do Bolsonaro, mas que estão aqui no Brasil, vão deixar esse espaço para ele aqui, né? Porque ele vai estar lá nos Estados Unidos e, bom, política brasileira em geral é feita no Brasil, né? Exato. Então...